Biografia João Calvino. Olá amigos do canal Palavra Viva, vamos para mais um assunto pedido nos comentários, a biografia de João Calvino. Lembrando, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo ou deixe nos comentários sugestões para temas que vocês querem. Biografia João Calvino. João Calvino, de 1509 a 1564, foi um importante teólogo e reformador protestante francês, nascido em Noyon, na região da Picardia. Ele é conhecido por ser o principal teólogo da Reforma Protestante na Suíça e por suas ideias terem influenciado o desenvolvimento do calvinismo em muitos países, especialmente na França, Escócia, Holanda e nos Estados Unidos. Calvino estudou direito em Orleans e Bourges, mas após sua conversão ao protestantismo em 1533, decidiu estudar teologia. Ele passou a pregar a Reforma em Paris, mas teve que fugir da cidade devido à perseguição religiosa. Em 1536, Calvino chegou a Genebra, onde foi convidado pelo líder da cidade a ajudar na reforma da igreja. Em Genebra, Calvino desenvolveu suas ideias sobre a soberania de Deus e a predestinação, que foram incorporadas em sua obra mais importante, As Institutas da Religião Cristã, publicada pela primeira vez em 1536 e revisada ao longo de sua vida. Ele também implementou um sistema de governo eclesiástico baseado em conselhos de presbíteros, que se tornou um modelo para outras igrejas reformadas em todo o mundo. A influência de Calvino não se limitou apenas à teologia. Ele também defendeu a ideia de que o trabalho é uma vocação divina e que o dinheiro ganho por meio do trabalho honesto é uma bênção de Deus. Isso levou ao desenvolvimento de uma ética protestante do trabalho, que influenciou o capitalismo moderno. Calvino morreu em Genebra em 1564, mas seu legado continua até hoje. O calvinismo se espalhou por todo o mundo, especialmente em países de língua inglesa e nos Países Baixos, e suas ideias sobre a soberania de Deus e a predestinação ainda são discutidas e debatidas na teologia cristã. Uma das principais contribuições de Calvino para o pensamento teológico foi sua ênfase na autoridade da Escritura como a fonte primária da doutrina cristã. Ele defendia que a Bíblia era a palavra de Deus e a autoridade final em questões de fé e prática cristã. Isso levou a rejeitar muitas das tradições e práticas da Igreja Católica Romana que não tinham base bíblica, incluindo a veneração de santos, a confissão auricular e a venda de indulgências. Outra contribuição importante de Calvino foi seu sistema de teologia, que é conhecido como calvinismo ou teologia reformada. O calvinismo enfatiza a soberania de Deus em todas as áreas da vida, incluindo a salvação e a predestinação dos eleitos para a vida eterna. Isso contrasta com outras visões teológicas que enfatizam o livre-arbítrio humano ou a cooperação humana na salvação. Além de suas contribuições teológicas, Calvino também teve um impacto significativo na política e na cultura. Ele defendia um governo civil que fosse baseado na lei e na justiça, e que protegesse a liberdade religiosa. Sua ênfase na ética do trabalho levou ao desenvolvimento de uma cultura empresarial empreendedora em Genebra e em outras cidades reformadas. Em resumo, a vida e obra de João Calvino foram fundamentais para o desenvolvimento da Reforma Protestante e da teologia reformada. Seu legado continua a ser debatido e discutido em muitas áreas da vida cristã e secular, incluindo a teologia, a política e a cultura. Após a morte de Calvino, seu legado continuou a influenciar o desenvolvimento do calvinismo em todo o mundo. O calvinismo se espalhou para a Escócia, onde se tornou a religião oficial em 1560, e para os Países Baixos, onde se tornou uma das religiões dominantes. Os calvinistas também tiveram um papel importante na colonização americana, especialmente nos Estados Unidos, onde a ética do trabalho e a teologia reformada foram fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo moderno. No século XVII, o calvinismo também influenciou o desenvolvimento do puritanismo na Inglaterra, que foi um movimento religioso e político que defendia a reforma da Igreja Anglicana. Os puritanos foram fundamentais para a Revolução Inglesa de 1642, que resultou na execução do rei Charles e na criação de uma república puritana sob Oliver Cromwell. Embora o calvinismo tenha enfrentado desafios ao longo dos séculos, especialmente com o surgimento do iluminismo e do secularismo, ele ainda é uma das principais tradições teológicas do mundo. Os calvinistas ainda têm uma presença significativa em muitos países, incluindo os Estados Unidos, a Holanda, a Escócia e a Coreia do Sul. Em resumo, a vida e obra de João Calvino tiveram um impacto duradouro na história da Igreja cristã e na cultura ocidental em geral. Suas ideias sobre a soberania de Deus, a predestinação, a ética do trabalho e a autoridade da Escritura continuam a ser debatidas e discutidas por teólogos e estudiosos em todo o mundo. João Calvino é mais conhecido por suas obras teológicas, que foram fundamentais para o desenvolvimento do calvinismo e da Reforma Protestante em geral.
Algumas de suas principais obras incluem Institutas da Religião Cristã, é a obra mais conhecida de Calvino e foi publicada em várias edições ao longo de sua vida. É uma exposição sistemática da doutrina cristã e é considerada uma das obras mais influentes da história do cristianismo. Comentário da Epístola aos Romanos, é uma obra que apresenta uma análise detalhada do livro de Romanos do Novo Testamento, e é considerada uma das melhores obras exegéticas de Calvino. Comentário da Epístola aos Gálatas, é uma obra que apresenta uma análise detalhada do livro de Gálatas do Novo Testamento, e foi uma das primeiras obras de Calvino a ser publicada. Sermões sobre o livro de Jó, é uma coleção de sermões que Calvino pregou sobre o livro de Jó do Antigo Testamento. É considerada uma das melhores obras de Calvino sobre a doutrina da providência divina. Tratado das Relíquias, é uma obra que critica a prática católica romana de veneração de relíquias, que era comum na época de Calvino. Essas são apenas algumas das obras mais conhecidas de João Calvino, que tiveram um impacto significativo na história do cristianismo e da teologia em geral. João Calvino foi um teólogo, líder religioso e reformador que teve um impacto significativo na história da Igreja cristã e da teologia em geral. Ele é mais conhecido por suas obras teológicas, como Institutas da Religião Cristã, que são consideradas algumas das obras mais influentes da história do cristianismo. Calvino defendeu a doutrina da soberania de Deus, da predestinação, da autoridade da Escritura e da ética do trabalho, entre outras ideias. Suas ideias influenciaram o desenvolvimento do calvinismo e da reforma protestante em geral, e continuam a ser debatidas e discutidas por teólogos e estudiosos em todo o mundo. Embora tenha enfrentado desafios ao longo dos séculos, o calvinismo ainda é uma das principais tradições teológicas do mundo, com uma presença significativa em muitos países, incluindo os Estados Unidos, a Holanda, a Escócia e a Coreia do Sul. Em resumo, a vida e obra de João Calvino tiveram um impacto duradouro na história da Igreja cristã e na cultura ocidental em geral. Espero que tenha gostado desse breve resumo de João Calvino. Deixe nos comentários mais temas, deixe seu like e inscreva-se no canal.